Livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hoje nós vamos concluir a nossa série sobre as 5 solas com o só lhe deu glória. Glória somente a Deus. A frase glória a Deus não é uma frase estranha no meio evangélico. É uma frase muito conhecida, por meio de músicas, por meio de expressões que são usadas no dia a dia. Você vê a todo momento as pessoas usando essa expressão, glória a Deus, né? Nos cultos, as pessoas, a maior parte das denominações, as pessoas expressam isso na hora do culto, né? Falando glória a Deus, né? Por meio de orações, expressões de louvor a Deus. Mas o problema é que o meio evangélico atual se distanciou completamente do impacto e da força dessa frase, à luz da palavra. O impacto que essa palavra, que essa frase tem na Bíblia. Os irmãos já pararam para pensar no impacto que a palavra, que a frase glória a Deus tem nas Escrituras? Nas Escrituras vemos propósitos bem diferentes pelas quais essa frase é usada. É um fato que a maioria das pessoas ignoram ou rejeitam dar glória somente a Deus nos nossos dias. Existe uma clara rebelião dos homens em dar glória somente a Deus. Isso no meio cristão. Não vou nem falar daquelas pessoas que professam fé em outros deuses. Estou falando aqui de pessoas que professam fé em Deus, fé em Cristo. Mas existe uma resistência nos nossos dias em relação a esse propósito que existe para as pessoas, dar glória somente a Deus. Mas isso não muda em nada a glória de Deus. Os homens não querer dar glória a Deus, não muda em nada a glória que ele tem. O irmão leu o Salmo 148, e nesse Salmo, toda a criação, todas as pessoas são convocadas a louvar a Deus, a glorificar a Deus. Mas as pessoas rejeitam. Não querem adorar a Deus, rejeitam, desprezam, ignoram. Isso não muda a glória e não muda também, irmãos, algo muito importante. Não muda a reação que Deus tem quando as pessoas o ignoram. Quando as pessoas se recusam a louvarem e a glorificarem o nome dele. Só para os irmãos terem como exemplo, vou citar um versículo só. Qual é a reação de Deus quando as pessoas fingem que Deus não existe? Ou não querem glorificar? Salmo 50, verso 22. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Olha a ameaça que tem na Bíblia. Considerai, vocês que se esquecem, no sentido de desprezar, de ignorar que Deus está ali exigindo glória de você, da tua vida. Considere, para que você não seja despedaçado, sem ter quem vos livre. Livre de quem? Das próprias mãos de Deus. Essa é uma questão, esse é um ponto, irmão, mas existe outro. As Escrituras informam que mesmo aqueles que contemplam e que desejam glorificar a Deus, eles só vão poder sobreviver diante do impacto da sua glória se eles forem sustentados pela misericórdia e pela graça de Deus. Existem aqueles que não querem glorificar Deus. Existe um alerta e uma ameaça do próprio Deus. Pensa bem no que você está fazendo, para que você não seja despedaçado. Existe uma verdade também muito complicada para aqueles que querem louvar a Deus. As Escrituras vão falar, você não pode me glorificar, porque a minha glória sobre a tua presença, sobre a tua existência, o impacto dela é tão forte, tão intenso, que você também não pode suportar ela. Você não tem estrutura para suportar. São duas coisas que nós estamos vendo aqui. E elas distanciam tanto aqueles que não querem, porque já não querem mesmo,
e vão distanciar aqueles que também querem glorificar Deus. Isso vai afunilar, os irmãos vão perceber que isso vai afunilar para Cristo, vai apontar para Cristo. A resposta para esse problema vai ser Cristo. Somente através da graça de Deus, revelada através da pessoa de Jesus Cristo, é que podemos dar glória somente a Deus. Não vai existir o só lhe deu glória. Glória somente a Deus, se não existir também o solos Cristo que nós estudamos. Somente Cristo. Também não vai existir o só lhe deu glória, se não existir o sola fide. Nós podemos chegar a Deus somente pela fé. Não vai existir o só lhe deu glória, se não existir o sola graça. Somente pela graça. Não vai existir o só lhe deu glória, se não existe o sola escritura. Somente as escrituras. Nós temos que então entender isso. Esses 5 princípios estão andando juntos. E aqui nós temos hoje o só lhe deu glória. E nós temos também um problema atual que nós temos que lidar para poder entender esse ensino bíblico. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E o problema que nós temos no nosso dia é a erosão do culto centrado em Deus. Nós vivemos em tempos, irmãos, de culto temático, irmã Aline. Culto temático, o que é isso? Culto do Dia dos Pais, culto do Dia das Mães, culto de Natal, culto com temas de super-heróis. Aí o pastor vai vir fantasiado de Batman, de Chapolin Colorado na hora do culto, para atrair as crianças, algum tipo de coisa. É o tipo de culto que as pessoas estão oferecendo a Deus nos nossos dias. Chega a esse abismo, esse absurdo. Vamos novamente à declaração de Cambridge, para a gente entender como que os irmãos se reuniram para entender isso e expor esse problema. Onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos interesses substituíram os interesses de Deus. E nós estamos fazendo o trabalho dele do nosso jeito. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e é lamentável. É muito triste. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento. Culto, para a maioria das pessoas, hoje é entretenimento. É algo que é um programa de domingo. É um costume. Tal hora eu vou no culto, depois do culto eu vou em alguma lanchonete, com as pessoas vão me reunir em algum lugar. Vira um programa. As pessoas vão tirar foto na frente da igreja, né, para mostrar nas redes sociais. É um evento social. A pregação do evangelho em marketing, técnicas de venda, crer em técnica e ser bom em sentir-nos bem, e a felicidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e tem peso irrelevante sobre nós. A Bíblia, Deus, a vontade de Deus, Jesus Cristo, eles são irrelevantes. Eu não penso neles. O culto não é somente para Ele. Precisamos nos focalizar em Deus em nossa adoração, não em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Cristo é removido, a palavra é removida, a glória de Deus é removida. Todas as bênçãos que acompanham essas verdades, quando a igreja cultiva, também são abandonadas, são afastadas do povo. Qual que é a solução para isso? Nós temos que voltar à centralidade do culto em Deus. E eu quero que os irmãos entendam como culto, não somente o momento que nós nos reunimos aqui para prestar a nossa adoração coletiva, mas o culto da nossa vida para Deus. Tem que ter um foco. Qual que tem que ser o foco? A glória de Deus. Os irmãos já pararam para perguntar o que significa a frase glória a Deus? Alguma vez os irmãos já perguntaram essa frase tão conhecida no meio evangélico? A palavra glória significa honra, grandeza e louvor. Usada para se dirigir à honra, grandeza e louvor de Deus, essa palavra tem a ver com a exposição maravilhosa do ser de Deus e das obras de Deus. Quando a gente pensa na glória de Deus, nós estamos falando da exposição de Deus, do que Deus é, do que Deus faz.
E tudo que Deus faz é digno de quê? De honra. É grande, é grandioso e é digno de louvor, de adoração, de cânticos, de atos de gratidão e sacrifício a Deus em gratidão, porque tudo é tão maravilhoso, é tão bonito, é tão excelente, é tão santo, reto, que ele tem que despertar nas pessoas essa adoração e essa glória. Uma exposição que não gera apenas contemplação, como diante de uma obra de arte. Quando você pensa na glória a Deus, não é que você está diante de um quadro bonito, ou quando você escuta uma música bonita, ou quando você vai lá e olha o pôr do sol, olha a natureza, olha uma montanha. Isso tudo é bonito, mas vai despertar só, né? Nossa, que coisa bonita. A glorificação de Deus é mais do que isso. Um senso de que sua glória é tão santa e poderosa que nem homens, nem anjos poderiam sobreviver diante dela sem a graça de Deus, é o que também deve despertar em nós um temor reverente. Nós nos alegramos em Deus, sim, mas a nossa alegria diante de Deus é uma alegria reverente, é uma alegria que é cheia de temor a Deus. Deuteronômio 5:24, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Ele viu a glória, ele viu a grandeza, ele escutou a voz de Deus audível ali, tocando nos ouvidos deles, e eles chegaram à conclusão: nossa, nós podemos estar diante da glória de Deus, nós podemos viver ao estar diante da glória de Deus. Por que eles tiveram essa sensação? Essa citação de Deuteronômios aqui, quando Moisés ali está recebendo as tábuas da lei, e Deus se manifesta, fala com eles. Qual que é a sensação primeira que eles tiveram? Eu deveria estar morto, porque olha a grandeza disso, olha a santidade, olha a majestade desse Deus santo. Eu deveria ser queimado e torrado na presença dele, mas nós estamos aqui vivos, nós sobrevivemos a isso, a glória de Deus. Isaías 6, de 1 a 3, uma passagem muito linda, maravilhosa. Isaías fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com as 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins são anjos. O nome deles é serafins porque eles são seres que queimam. Por que eles queimam, esses anjos lá na glória? Porque eles estão próximos da glória de Deus. E eles estão contemplando ali nessa glória a santidade de Deus. Quando eles contemplam a santidade de Deus, o ser deles parece uma panela de pressão a ponto de explodir. Tamanha glória, tamanha majestade, tão próximas a eles. Qual a conclusão que nós temos? Pelos 2 textos que nós citamos: nem os homens que habitam no pó da terra, nem os anjos mais poderosos que assistem a Deus em sua presença nos céus, poderiam suportar a glória de Deus sem a misericórdia e a graça. A razão disso é que a glória de Deus está ligada à sua santidade. Os anjos viram o quê? E o que eles estavam clamando uns para os outros? Santo, Santo, Santo é o Senhor. A palavra santidade significa cortado e colocado à parte. Deus é completamente cortado, separado e colocado à parte de tudo que Ele criou. Deus é separado de tudo aquilo que é comum. Nós somos comuns. Serafins, em toda a sua glória, são comuns. Todas as coisas criadas por Deus são comuns comparadas a Ele. Ele é totalmente distante devido à sua infinita santidade. Deus é separado de tudo. A glória da santidade de Deus é como uma pedra preciosa, única, rara, que você não vai encontrar outra, e de infinito valor. Nós podemos ler lá em Apocalipse 21, no versículo 10 a 11. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu.
e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Quando João tem essa visão da Nova Jerusalém, ele vê na Nova Jerusalém a glória de Deus. A glória de Deus preenche os céus. E quando ele viu a glória resplandecente de Deus, ele comparou isso a uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe, algo parecido. Essa visão que ele tem. Algo valioso, infinitamente valioso e incomparável. Quando nós pensamos na glória de Deus, então, nós pensamos em tudo que Deus é e em tudo que Deus faz. E tudo que Deus é excelente, é infinitamente incomparável. O seu amor é infinitamente incomparável. A sua sabedoria é incomparável. O seu poder é incomparável. O seu amor à justiça, a sua retidão. Tudo que ele é e faz é completamente longe, distante de tudo que ele criou. Assim como os raios do sol iluminam a terra, a glória da santidade de Deus ilumina toda a sua criação. Céu, terra, mares, abismos, galáxias, seres e coisas, visíveis e invisíveis, estão cheias da glória de Deus. As pessoas se recusam a glorificar a Deus. As pessoas rejeitam a glória somente a Deus. Mas quando os serafins estão queimando diante da presença de Deus, vendo a santidade de Deus, que conclusão que eles chegam? Toda terra está cheia da sua glória. A glória que os homens ignoram, que os homens fogem, rejeitam. Quando os homens estão diante da glória de Deus, eles temem por sua vida. Quando os serafins estão próximos dela, necessitam se curvar e se esconder dela. O louvor que procede deles, como eu disse, é uma panela de pressão a ponto de explodir. Uma mistura de choque pela beleza que procede de Deus com o terror de estar na iminência de ser destruído. Tamanha santidade, tamanha diferença. A luz de Deus, a verdade que vem dele, mostra toda a nossa iniquidade, mostra nossas imperfeições. Por isso essa reação, essa mistura de temor e de contemplação da majestade e essa alegria, que também não cabe no ser, a pessoa não tem estrutura para suportar tamanha alegria que ela sente diante de Deus. Eis o grande problema da criação diante da glória de Deus. Ela é tão poderosa e santa que suas criaturas não podem suportá-la com as próprias forças. A gloriosa santidade de Deus não habita e nem pode ter comunhão com nada fora dele mesmo. Sem a misericórdia, sem a graça de Deus e o seu propósito de glorificar a si mesmo, o seu grandioso nome, os homens não teriam acesso à glória de Deus, porque eles não podem suportá-la. A respeito dos homens pecadores, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da onde? Da glória de Deus, Romanos 3:23. Mas ao mesmo tempo em que fomos destituídos da glória de Deus, o homem foi ordenado a fazer o quê? A glorificar somente a Deus, porque tudo deve ser feito para a glória de Deus. Romanos 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É um comando. Você vai ler nos Salmos, vai ler nos profetas, vai ler na lei de Deus, e você vai ver aqui no Novo Testamento o comando para que os povos, para que todo ser que respira glorifique a Deus. Mas eles não podem com as suas próprias forças. Como é que isso se resolve? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Deus não há impossíveis. E o que Ele quer tornar possível na tua vida hoje aqui? A glória que você deve ao Pai. A glória que você deve ao Pai, é isso que Ele quer tornar uma realidade na sua vida. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e os formei
e também eu os fiz. Com qual propósito? Que eles glorificassem a Deus. E aqui nós vemos expressões na palavra, o Espírito dele convocando esses homens de todos os cantos da terra para glorificarem a Deus, porque eles foram criados para isso. E vem uma pergunta que nós temos que responder. Como o homem, então, pode glorificar a Deus? Como nós podemos glorificar a Deus? Existe um senso da graça e da misericórdia de Deus que acompanha qualquer pessoa que esteja diante da glória de Deus. Quando Deus manifesta a sua glória a alguém, ele também fornece as condições necessárias para que essa pessoa não seja destruída. Você é chamado para glorificar. E como você glorifica a Deus? Por meio da graça que Ele te dá para que você glorifique o nome dEle. Ezequiel 34:6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Quando Moisés viu a glória de Deus, quando Deus se revela e se manifesta diante deles, o que ele vê? Ele vê a santidade, ele se sente chocado diante dela e se vê numa condição de iminente destruição, mas o que ele invoca, o que ele clama, o que ele vê também? Senhor Deus, misericordioso e piedoso. Ele vê a misericórdia de Deus, ele vê a graça sobre a existência dele, um verme diante da santidade e glória de Deus. A resposta, então, para a pergunta, como o homem pode glorificar a Deus? A misericórdia, a piedade, a paciência e, como diz o texto aqui, a beneficência de Deus, que ao se manifestar, ao se apresentar para você, ao se revelar a você por meio de Cristo, faz tudo isso por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, por meio do seu amor. Isso nos leva, irmãos, mais próximo do nosso texto que nós vamos meditar hoje. Deus, ele revela a sua glória ao seu povo. Por sua misericórdia e amor, e tendo como propósito exaltar a glória da sua graça, Deus revelou sua glória ao seu povo através de diversos estágios, do que se chama pacto da graça. Deus, ele se revela ao homem. Com qual propósito? Que o homem glorifique o seu nome. E que ele, Deus, exalte e louve a sua graça ao manifestar-se aos homens. E que ele manifesta a graça? Ao seu povo, à sua igreja. De forma gradual, esse pacto da graça é apresentado e revelado de forma progressiva no Antigo Testamento, até que alcança o seu ápice de forma direta no Novo Testamento através de Jesus Cristo. A revelação da glória de Deus por meio do pacto da graça nos conduz ao texto que nós vamos expor. Nesta passagem podemos ver Jesus Cristo sendo descrito em seu papel de mediador do pacto da graça e como ele exerce esse papel em seu ofício de profeta. Nós vamos ver aqui, eu vou seguir a ordem do texto que nós lemos aqui, coloca rei e depois sacerdote. Volte lá, irmãos, para Hebreus, capítulo 1, versículo 3, para nós vamos trabalhar cada parte desse texto. O primeiro versículo, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nós temos aqui, então, agora, o livro de Hebreus trazendo essa informação para nós. Deus se revelou aos homens. A glória dele foi revelada aos homens. O pacto da graça de Deus com os homens por meio de Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, foi revelado nas Escrituras. Mas o texto, nós vamos ver aqui, que ele vai apontar para esse primeiro ofício de Cristo como mediador. Cristo como profeta. Ele vai fazer uma comparação entre o que foi revelado no Antigo Testamento e o que foi revelado no Novo Testamento diretamente através de Cristo. O texto vai, então, inicialmente, apontar para a maneira como Deus se comunicou com o seu povo no Antigo Testamento. O que o texto diz? Deus falou aos pais. Quem são os pais? O povo do Antigo Testamento, os israelitas. Deus falou com eles. E Deus falou com ele por meio de quem? Quem Deus usou?
Deus usou os profetas ou as profecias para falar com o povo de Israel. Com que frequência ele faz isso? O que o texto diz aí, irmãos? Muitas vezes. Muitas vezes. Tem a ver, a interpretação que se dá para essa passagem, muitas vezes, é que são diversas épocas ou períodos da história. Começando lá, por exemplo, com os patriarcas, Deus revela esse pacto para os patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Uma parcela inicial desse pacto é revelado. Depois ele acrescenta mais informações, mais revelações proféticas, quando vem Moisés e o ministério de Moisés através da lei que foi dada a eles. Então, de maneira mais clara, ele vai trazer a lei e vai começar a revelar esse pacto. Depois ele vai usar os profetas. Os profetas vão falar de maneira mais clara sobre Cristo, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre o que aconteceria no futuro, os sinais que antecederiam a vinda de Cristo. Tudo isso é apresentado nos profetas. E de muitas maneiras, o texto também fala. Como Deus fala de muitas maneiras ao povo de Israel? Deus usou anjos? Usou anjos. Usou sonhos? Usou visões. Uma voz audível? Deus fala de maneira audível com eles. E pelos profetas. Os profetas falavam, profetizavam, revelavam a vontade de Deus, a glória de Deus aos homens. E aí o texto vai fazer um contraste. A primeira parte do versículo diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, no Antigo Testamento. O que o texto fala na sequência? A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, no Novo Testamento, quem que fala conosco? Qual que é o profeta que fala com a igreja? O Senhor Jesus Cristo. Ele é que fala. Nestes últimos dias é a expressão que é usada aqui. O período do Novo Testamento são os últimos dias. A revelação da glória de Deus através de Jesus Cristo no Evangelho são as últimas revelações que podemos esperar de Deus. Se você vê um cara profetizando em algum lugar aí, é um charlatão mentiroso. Ou então ele está falando com base em espíritos de adivinhação que não procede de Deus. Porque o último profeta que esteve entre nós foi Jesus Cristo. Que revelou coisas nas Escrituras foi Jesus Cristo. Você vai ter na sequência o apóstolo Paulo, você vai ter outros homens de Deus, João, Pedro, João falando coisas, mas tudo com base no que Cristo, o nosso profeta, no Novo Testamento revela. Eles vão falar coisas que apoiam, que dão suporte ao que Cristo profetiza nesses últimos dias. Isso traz uma verdade para nós muito importante em relação à palavra. As Escrituras estão fechadas. Quando você vê alguém, ou ouvir alguém te ensinar, que colocando livros, inserindo livros na Bíblia, é uma mentira, é uma enganação. Porque os livros da Bíblia estão fechados. Quando Jesus ele vem no Novo Testamento e revela o Evangelho, revela a salvação por meio dele de maneira clara e cumpre todas essas profecias, o cânon das Escrituras está selado, está fechado. Nada deve ser tirado ou acrescentado às Escrituras, sob pena de maldição. Você pode anotar aí, Apocalipse capítulo 22, no versículo 18 a 19. Existem maldições para quem tirar ou acrescentar alguma coisa que está na Bíblia. O profeta que esteve entre nós e que o Senhor Jesus Cristo revelou tudo o que nós precisávamos. Tudo que era necessário, que faltava e que não foi revelado no Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, como profeta, revela a nós. Uma explicação mais aprofundada é feita pelo Matthew Henry. Ele explica: primeiro houve a revelação natural, depois a patriarcal por meio de sonhos, visões e vozes, então a mosaica, que é por Moisés, na lei promulgada e escrita. Depois, a profética, ao explicar a lei e fornecer descobertas mais claras de Cristo. Mas agora, não devemos esperar uma nova revelação, mas somente mais do Espírito de Cristo para nos ajudar a entender melhor o que já foi revelado por Cristo.
Nós não estamos aqui revelando nada. Nós simplesmente estamos aqui apegados em Cristo e no Espírito Santo e pedindo misericórdia para a gente poder entender o que já foi revelado. Isso aponta para o ministério perfeito de Cristo como profeta, meus irmãos. O mensageiro que trouxe essas informações, essas profecias, é infinitamente superior a todos os anteriores. Quais os anteriores que eu falei? Os patriarcas, ou Moisés, e os profetas. A glória de Cristo como profeta e mestre é incomparável. Não há homens ou anjos que se possam colocar em uma balança para comparar com Cristo. A revelação da glória de Deus através do Evangelho é a melhor e mais excelente mensagem já revelada aos homens, dita pela boca mais gloriosa que a terra e os céus já puderam ouvir alguma voz. É a mensagem final e definitiva sobre a glorificação do santo nome de Deus, a descrição perfeita de como Ele mesmo pode oferecer esperança ao seu povo através de sua obra de salvação, e é o último aviso dado aos que serão condenados e destruídos eternamente. Jesus, como profeta, ele traz esperança para o seu povo. Fiquem firmes. No mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo. Mas para aqueles que rejeitam a graça e a salvação, é o último alerta. Nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares que estão em nossa volta, a gente não tem nenhuma autoridade para apontar o dedo para ninguém. Quem que aponta o dedo para eles? Cristo Jesus, por meio das Escrituras. E se você é um salvo em Cristo Jesus, existem evidências de que você foi transformado. Jesus fala e profetiza através da tua vida, através do teu testemunho cristão nesse mundo. É um alerta para aqueles que rejeitam a graça e a misericórdia. Jesus não é apresentado só como profeta, que revela e dá a última palavra. É o amém. Ele não é apresentado só como profeta. Nesse texto nós temos Jesus sendo apresentado como rei. No versículo 2, ele é descrito como o herdeiro e o senhor do mundo. Vamos ler lá o versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Irmãos, quanto isso aponta para Cristo? Você quer glorificar a Deus? Você não vai conseguir sem ter Cristo como teu profeta. E agora aqui sem ter Cristo como rei, porque Cristo, na sua condição de filho de Deus, filho eterno de Deus, ele recebeu o mundo inteiro como herança. E o mundo não era um mundo qualquer aí sem um dono. O mundo foi criado para ser uma herança do Filho. E isso coloca na condição de rei. Jesus Cristo foi constituído pelo Deus Pai como herdeiro de tudo o que foi criado. O texto acrescenta, por quem fez também o mundo. Se toda a criação é dele e foi criada para ele, então Cristo é o quê? É o soberano rei e senhor de tudo. O que Jesus fala lá em Mateus 28:18? É-me dado todo o poder no céu e na terra. O mundo é de Cristo e é para a glória de Cristo. E ele tem todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque tudo que Deus criou, Deus Pai criou, ele criou para o seu Filho. Isso remove o mundo, né? Remove o homem, remove as criaturas do centro do mundo. Cristo é o centro do mundo. E aqui nós temos esse versículo trazendo isso de maneira tão clara. Não só ele é descrito como rei, porque ele está acima da criação governando. O texto vai falar mais claro e vai direcionar isso de uma maneira mais direta para falar da pessoa de Cristo. E quem é Cristo? Nessa condição de rei, a palavra vai falar que ele é Deus. O que diz no versículo 3? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O que Jesus é? O esplendor da glória de Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele reflete, ele é a expressa imagem de Deus. Após descrever a sua posição gloriosa de autoridade sobre sua criação, o autor de Hebreus apresenta a glória de sua pessoa ou a glória do seu ser.
Cristo não é o mensageiro mais qualificado e poderoso somente por trazer a revelação mais clara, precisa e definitiva, e por ter a última palavra e ser o Amém em pessoa. Também não é somente por ser o herdeiro e o Senhor de tudo, mas por ser o resplendor da gloriosa imagem de Deus, por ser o próprio Deus e único meio através do qual os homens podem estar diante da glória de Deus sem serem destruídos e oferecer glória somente a Deus e essa glória ser recebida por Deus. Olha o papel que ele é apresentado aqui, irmãos. Como Cristo é exaltado, como ele é colocado numa posição de glória e excelência, uma glória tão excelente que sequer você pode suportá-la, que sequer você tem condições ou qualquer requisito para comparecer sem que ele te dê condições para isso. Se ele vai se revelar para você, uma coisa ele vai revelar junto: a graça e a misericórdia, o amor de Deus sobre a tua vida. Jesus é nada mais, nada menos que o resplendor da glória de Deus, a imagem de Deus através da sua pessoa. Da mesma forma que os raios do sol são revelações da sua luz, de qual modo Jesus, através da sua pessoa, é a revelação do ser de Deus. Novamente o Matthew Henry vai falar assim: a pessoa do Filho é a verdadeira imagem e caráter da pessoa do Deus Pai. Jesus ele vai falar isso também, irmãos. Jesus dá testemunho de que ele é a imagem de Deus. Não são apenas os homens ou os profetas. Ele mesmo vai falar que ele é a imagem de Deus. João 14, do versículo 7 ao 9. Nós temos lá aquele relato: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? A incredulidade daqueles homens que vinham do Antigo Testamento. Eles estavam se baseando nas antigas profecias e não tinham clareza em relação a quem era Deus e como eles podiam ver o Pai. Vem Jesus, então, como a revelação última no Novo Testamento sobre a glória de Deus, a glória do Pai, e o que ele fala claramente aqui, claramente: se você me vê, você está vendo o Pai. Por que ele fala isso? Porque ele era Deus, porque ele tinha a mesma essência de Deus. Jesus Cristo não é apenas um tipo de Deus, ou um exemplo, uma figura, como as figuras do Antigo Testamento que apontavam para Deus. Jesus, ele é o próprio Deus revelado. Se alguém conhece o Filho, então conhece também o Pai. Você não conhece o Pai se você não conhece o Filho. O versículo vai falar outras coisas, outras informações importantes. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo, então, como Rei, ele é o herdeiro, Senhor de tudo. E ele sustenta o mundo. Jesus Cristo sustenta a criação de Deus. Feita essa descrição do glorioso ser de Cristo, temos a glória do seu poder em sustentar todas as coisas. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, lemos que todas as coisas subsistem por ele. O que quer dizer isso? O peso de toda a criação é colocado sobre os ombros de Cristo. E ele sustenta toda a criação, céus, a glória do céu, da Nova Jerusalém, sustenta as galáxias e sustenta todo mundo e toda a criação nos seus ombros. E ele não faz nenhum esforço para isso. Tamanho poder que ele tem de sustentar todas as coisas. Isso nos encaminha para apresentar agora um outro ofício de Cristo, o ofício de sacerdote. O texto vai dizer assim: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Jesus, então, aqui é apresentado não só como aquele que expressa a imagem de Deus e que está ali e revela por meio de como profeta, ou como um Senhor, como um rei, mas agora que ele, diretamente,
voluntariamente, pessoalmente, trabalha, executa e preenche todas as condições para que você possa ver a glória de Deus e não ser destruído por ela. Para que você possa ter uma visão da gloriosa graça de Deus sobre você. E como ele faz isso? O profeta e rei que revela a glória de Deus aos homens e sustenta todas as coisas pelo seu poder sem qualquer esforço, assume a natureza humana através da encarnação para cumprir o seu ofício sacerdotal de mediador entre Deus e os homens. E nessa condição realizou, como diz o texto, por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Para que você possa glorificar a Deus, só uma forma: os teus pecados precisam ser purificados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há purificação. E quem derrama o sangue? Quem que derrama o sangue precioso? O Senhor Jesus Cristo, agora aqui, cumprindo o seu papel de sacerdote ou de sumo sacerdote. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus se encarna para cumprir o seu papel de mediador entre Deus e os homens. E como ele faz isso? Enviando algum servo aqui para fazer o trabalho sujo, ou duro e difícil, ou vergonhoso? Ele mesmo, com toda a sua glória, ele abre mão da sua glória, esvazia a si mesmo e assume a forma de homem, a forma de um escravo, para morrer e para entregar a sua vida no lugar daqueles que teriam um vislumbre da glória de Deus. Poderiam ter acesso à glória, à comunhão com a glória de Deus. Jesus voluntariamente oferece a si mesmo como um sacrifício segundo a lei. O pecado exige punição segundo a lei. A lei determina que os pecados contra Deus exigem o castigo e a morte. Jesus então recebeu o castigo, morreu pelos pecados do seu povo e satisfez completamente a justiça de Deus. E ressuscitou ao terceiro dia como sinal que o sacrifício perfeito oferecido por ele foi recebido pelo Pai. E com isso os pecados do seu povo foram purificados. E eles podem ser reconciliados com Deus. Eles podem estar na glória de Deus. Eles podem ter comunhão com Deus, estando na glória de Deus. Quando Jesus ele cumpre isso, esse papel de sacerdote em nosso lugar, o texto vai finalizar aqui dizendo: assentou-se à destra da majestade nas alturas. Após assumir a natureza humana e ter sofrido em cumprimento de seu papel de profeta, sacerdote e rei, ele atravessou os portões celestes com a sua natureza divina e humana, glorificada, e foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, onde ele reina eternamente sobre toda a sua criação e governa e intercede eternamente por sua igreja. E é digno, está sentado lá para receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Quanta grandeza, irmãos! Quanto que tudo que nós vemos nas Escrituras aponta para Cristo, aponta para a glória a Deus, e Ele revelando Deus aos homens, não só revelando por meio de ensinos, comunicando isso, falando, mas cumprindo as condições que eram necessárias, as condições impossíveis a nós, ou a qualquer anjo, ou reunindo todos os anjos, com toda a glória e poder que eu acho que se um anjo cruzasse os céus e tivesse aqui, ele racharia a terra no meio. Esses seres não são nada, eles não podem fazer nada por nós. Nenhum outro ser humano pode fazer nada por nós. Todos nós estamos na mesma condição diante do Criador dos céus e da terra. E só há uma forma de nos achegarmos a Deus, e é por meio do seu Filho Jesus Cristo. As Escrituras apontam para Ele. Conclusão. A erosão do culto centrado em Deus tem gerado ignorância e desprezo pela glória de Deus, distanciando-se da força que essa expressão tem nas Escrituras. A glória de Deus é a exposição do ser de Deus. Somente através da graça de Deus, revelada através da pessoa e obra de Jesus Cristo, é que podemos dar glória somente a Deus. Porque foi por meio de Cristo que Deus nos falou nesses últimos dias.
nos deu os últimos alertas e fez e cumpriu as condições que eram impossíveis para que a palavra dele não voltasse atrás. E ele, como fiel e cumpridor da sua palavra, pudesse oferecer a salvação aos pecadores, o perdão dos pecados. Com essas informações, nós podemos fazer algumas aplicações finais. Primeira, a revelação da glória de Deus através do Evangelho é a melhor e mais excelente mensagem já revelada aos homens. Irmãos, não procurem outras coisas porque você não vai achar nada mais grandioso do que a mensagem do Evangelho. Se aplique em entender, em compreender a mensagem do Evangelho. Se esforce para entendê-la, para vivê-la na sua vida, para tê-la como uma realidade na tua vida pessoal. Por meio do Evangelho, Deus dá esperanças ao homem pecador que se arrepender de seus pecados e crer em seu Filho Jesus Cristo para a salvação. Ele será reconciliado com Deus e poderá estar diante de Deus para glorificá-lo eternamente. A glória de Deus já não é mais o pior perigo para a sua existência e o seu pior pesadelo, mas a sua maior esperança de salvação e fonte de alegria eterna. A glória de Deus não é um pesadelo para aquele que é alcançado pela graça e pela misericórdia, mas é um pesadelo para quem foge de Cristo, para quem rejeita a Cristo como Salvador. Conhecer e pregar o verdadeiro Evangelho, revelado por Jesus Cristo, vai nos proteger de oferecer um culto que não é somente para a glória de Deus, e não existe outro culto. Você não adora a Deus do teu jeito, como se ensina por aí. Você só pode adorar a Deus do jeito das Escrituras, e o jeito das Escrituras é o jeito de Cristo. É somente por meio de Cristo e do que Ele fez. Você vai ser protegido de achar que prestar um culto para Deus é a mesma coisa que entretenimento. Entretenimento não é um problema em si, mas quando você acha que adorar a Deus é entretenimento, é porque você não compreendeu o que é o solo e deu glória. Você está longe disso. Também não é encontros sociais, não tem a ver com emocionalismo, emoções fortes, não tem a ver com você se sentir bem com você mesmo, autoestima, ou você se sentir realizado, ou ter sonhos de se realizar profissionalmente, ou autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho e sejam cultos legítimos para a glória de Deus. Você vai ter protegido de achar que essas coisas são cultos que você pode oferecer para Deus. Eu estou oferecendo um culto para mim, para o meu bem-estar, e eu estou achando que estou oferecendo isso para Deus. Não tem como. Ou você vai oferecer um culto para você, ou você vai oferecer um culto para Deus. Ou você vai oferecer um culto para ídolos, que o apóstolo vai falar que na verdade são para demônios, ou você vai oferecer um culto somente para Deus, não só se reunindo em um momento na semana, mas com todo o seu ser oferecer um culto de adoração a Deus. A glória de Deus é a esperança do seu povo. Queremos ir ao céu, porque lá poderemos ver o que lá, irmãos? A glória de Deus. O que João viu no texto que nós lemos aqui também? Quando ele viu a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva, o que ele viu lá? O que preenche o céu? A glória de Deus. Para o crente, a nossa esperança é a glória de Deus na sua vida. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, Romanos 5:2. Deus vai apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, Judas 24. Ele irá conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Ele preparou homens e mulheres e preparou todas as condições para que eles sejam vasos, como o texto diz aqui, de glória, da misericórdia dele, para receberem a glória. Jesus, em toda a sua pessoa e obra, é a encarnação e a revelação máxima da glória de Deus, e nele está a nossa esperança. Uma terceira aplicação, nós temos esperança de ver a glória de Deus, não só de ver a glória de Deus, mas de ser participantes da glória de Deus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Irmãos,
Quando Jesus voltar na sua glória, ele não vai estar sozinho. Ele vai estar acompanhado de milhões de anjos, sim, mas sabe de quem mais ele vai estar acompanhado? Dos santos e lavados e remidos no sangue do Filho dele. Todos esses que ele comprou com o sangue do Filho dele estarão vindo com ele, com corpos glorificados. É nisso que nós somos chamados a colocar nossa esperança, meus irmãos. Romanos 8,30. Aos que justificou, ou seja, aqueles que ele declarou justos pela fé, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo fala no passado, glorificou. Você está guardado pelas promessas para receber a glorificação do seu corpo na glória. Nossos corpos serão, nesse corpo aqui, nosso humano, será glorificado. Nós poderemos não só ver a glória de Deus, mas como também veremos essa glória também no nosso próprio ser. Coisa, irmãos, que coisa sublime, grandiosa, nós somos chamados a crer, a esperar. A esperança que é verdadeiramente conhecida e valorizada tem um efeito definitivo sobre os nossos valores, escolhas e ações. O que significa isso? Se você crê nisso, se você está esperando por isso, isso vai definir os teus valores, as tuas prioridades. Vai ter um efeito definitivo nas escolhas que você vai fazer na vida. O que você vai falar, o que você vai fazer, com quem você vai se casar, ou como você vai lidar com os teus negócios, com a tua vida, com o teu trabalho, os teus relacionamentos. Tudo vai ser definido pelo que você crê. E você crê que o teu corpo um dia será glorificado? Você olha para Cristo como aquele que promete isso para você? Devemos regressar à centralidade do culto somente para a glória de Deus. Conheça a glória de Deus, estude a glória de Deus, revelada através de Jesus Cristo. Memorize a palavra, pense nisso, reflita sobre isso, passe horas na madrugada orando e debruçando-se diante da palavra para compreender isso. Se você pode, se você tem condições, faça isso. Pense, medite. Não é um fardo sobre você, é um deleite nesse mundo tão duro que é essa vida aqui nesse mundo, irmãos. É tão difícil a vida aqui nesse mundo, as horas nesse mundo são de aflições. Por que existe aflição na tua vida? Sabe por quê? Deus fala com você através das aflições. O que ele quer dizer? Isso aqui nesse mundo não é para você. Não tente encontrar alegria e esperança nesse mundo que está passando. Olhe para o que eu estou prometendo para você. Olhe aqui para a minha palavra. Eu, como profeta, eu deixei uma palavra. E usei homens para escreverem as minhas palavras, para que você não pereça com o mundo confiando em coisas que não vão te salvar. Coisas que estão passando. Os céus e a terra estão passando. Eles estão indo. O tempo, quando mais um relógio, o ponteiro do reloginho lá, na tua casa, no teu celular, está avançando. Está avançando. Isso me assusta. Quando eu acordo de madrugada e penso, já é um outro dia. Tudo que eu vivi já passou. E para onde eu estou indo? Você está indo de encontro para Cristo. Ou para receber a glorificação do seu corpo, ou a destruição eterna. Para onde você está indo? De um jeito ou de outro você está indo. E você está indo diante de Cristo. Não tem como você buscar um atalho. Qualquer ensino que aponta para fora de Cristo, alguma maneira de viver uma vida ou encontrar salvação fora de Cristo, é uma mentira do diabo sobre a tua existência. Que você tem que fugir. Como você vai fugir isso? Confiando na palavra, correndo para a palavra. Estude também a sua própria alma. Conheça as glórias pelas quais você está buscando, entregando a tua vida. Que você é seduzido. O dinheiro, satisfação pessoal, tantas coisas. A lista é muito grande. O que você valoriza? Qual glória você está buscando? É a de Cristo? É a de Deus? Ou é a tua? Tenha fome de ver e compartilhar mais da glória de Cristo, a imagem de Deus.